Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar dos principais parasitos que compõem a superfamília Tricostrongyloidea, principalmente da Ostertagia e do Hemoncus. Bom pessoal, é importante que vocês saibam que essa superfamília Tricostrongyloidea, ela tem um ciclo biológico que é padrão, né, um ciclo geral que serve para todos os membros. E aí, cada membro apresenta pequenas variações. Então, o que nós faremos? Nós vamos abordar o ciclo geral e, à medida que nós formos vendo cada parasito, eu falo que esse parasito tem de diferente. Perfeito. Então, nós sabemos que esses parasitos são dioicos. Isso significa que nós temos machos e fêmeas. Nós não vamos ter hermafroditas. Os parasitos, então, né, os adultos, machos e fêmeas, eles vão estar localizados no órgão-alvo. O que é o órgão-alvo? Para essa família, a gente vai considerar abomaso e intestino delgado. Um desses dois órgãos, ou apenas abomaso ou apenas intestino delgado. Então, eles estão lá localizados, por exemplo, no abomaso, e aí esses adultos vão copular, né? Eles vão encontrar um parceiro e ser felizes para sempre. Bom, as fêmeas vão ficar fertilizadas então, e elas são ovíparas, elas produzem ovos. Esses ovos eles serão eliminados através das fezes, é assim que eles chegam ao ambiente. Então vejam que eu tenho uma fase de vida dentro do hospedeiro e uma fase de vida no ambiente. Bom, no ambiente, nós precisamos de 3 condições, que são temperatura normalmente entre 22 a 28 graus Celsius, pelo menos, uma umidade maior ou igual a 80% e oxigenação nesse ambiente. O ovo encontrou essas 3 condições, haverá aí no intervalo de 1 a 2 semanas, isso vai depender dessas condições ambientais e vai depender também do tipo de parasito que a gente está falando, da espécie do parasito, tá? Então, isso é variável. Normalmente, entre 1 a 2 semanas, vai acontecer a eclosão da larva de estágio 1. Essa larva de estágio 1, vocês guardem isso, né? Porque agora, em nematóides, a gente vai utilizar muito os termos L1, L2, L3, L4, L5. Então, são todos indivíduos larvais. E aí, conforme eles sofrem mudanças, eles mudam de estágio e passam do estágio 1 para o 2 e assim por diante. Bom, essa larva de estágio 1, que está no ambiente, ela se alimenta de bactérias do solo. E aí, novamente no intervalo de 1 a 2 semanas, ela vai sofrer um processo chamado de muda ou equidise. Então, o que é muda ou equidise? Muda ou equidise é toda vez que ocorre uma transformação morfológica nesses parasitos, né? Não é usado apenas para parasito, mas a gente está falando de parasitos, então vou usar esse termo. Bom, qual que é a transformação que essa larva sofre? Ela vai trocar de cutícula. Então, conforme ela substitui essa cutícula, ela se transforma em L2, ou larva de estágio 2. Bom, a L2 também vive no ambiente, também se alimenta de bactérias do solo, e ela vai sofrer agora uma segunda mudança. Qual que é a mudança que ela vai sofrer? Na verdade, é uma mudança relativamente brusca. A larva 2, ela secreta uma nova cutícula, sem eliminar a cutícula anterior. Então, o que acontece com ela? Ela fica com 2 cutículas nesse processo. E aí, ela dá origem à larva 3, né? A L3. L3 é uma larva que é extremamente resistente ao ambiente.
Então, ela é mais resistente à radiação, é uma larva que não tem boca, ela não se alimenta, diferente de L1 e L2. L3 não se alimenta. Algumas L3, elas sofrem uma modificação no formato do esôfago. E, claro, ela é a forma, por ela ser mais resistente, ela é a forma infectante, ou seja, se o animal ingerir L1, ele não vai desenvolver a doença, mas se ele ingerir L3, L3 vai progredir dentro do organismo do animal. Então, L1, L2 e L3, assim como os ovos, são estágios e estádios que a gente encontra no ambiente, tá? Para esses parasitos. O animal tá lá, então, né? Imaginem, por exemplo, animais de produção, né? Os bovinos, por exemplo, os ovos são eliminados nas fezes e essas fezes são eliminados no pasto, né? E eles se alimentam do quê? De pasto. Então, uma vez que o alimento dele está contaminado, quando ele for fazer a ingestão do alimento, ele ingere a forma infectante, que é L3, juntamente com esse alimento. Dentro do corpo desse animal, o que vai acontecer então? Essa L3, ela vai sofrer um processo de desencapsulamento. E aí, eu costumo fazer, como vocês sabem que eu sou muito visual, então costumo fazer uma tabelinha para memorizar onde que acontece esse processo de desencapsulação ou desencapsulamento. Bom, se eu estou falando de espécies cujos órgãos-alvos são o abomaso, a L3 vai desencapsular no rumen. Porém, se eu estiver falando de espécies cujo órgão-alvo é o intestino delgado, a L3 vai se desencapsular no abomaso. Bom, então essa L3, né, chega até o rumen, se desencapsula, se transforma em L4 e vai para o seu órgão-alvo, que é o abomaso. Ou essa L3 chega até o abomaso, se desencapsula, se transforma em L4 e chega até o órgão-alvo, que é o intestino delgado. Aqui, pessoal, L4, vocês vão ver que existem algumas variações, tanto entre autores, alguns dizem que L4 já pode acontecer diretamente no órgão-alvo ou no meio do caminho entre o órgão em que aconteceu o processo de desencapsulação e o órgão-alvo. Então, existem variações. Então, vamos padronizar, tá? Chegou no órgão em que a L3 vai desencapsular, ela se transforma em L4, se dirige para o órgão-alvo onde se transforma em L5, que são os adultos. E aí, pessoal, a gente reinicia o ciclo, né? Então, essas L5, que são adultos, estão aqui no órgão-alvo, vão encontrar um parceiro, vão realizar a cópula, as fêmeas vão se transformar em fertilizadas e vão eliminar os ovos que vão sair junto com as fezes para o ambiente. E assim a gente encerra o ciclo, tá? Então, memorizem, focalizem bem esse ciclo, porque ele é base para todos os ciclos, inclusive para os demais ciclos de outros nemateumintos, tá? Embora ocorram aí algumas variações, vocês vão ver que para todos eles a gente vai ter L1, L2, L3. Vamos ter L3 como forma infectante para a grande maioria dos ciclos, não vai ser para todo mundo, teremos exceções, mas a grande maioria vai utilizar L3 como forma infectante, então coloquem aí 5 estrelinhas amarelas fluorescentes e os adultos serão sempre L5 e assim por diante. Então, como vocês podem ver, esses parasitos, eles têm uma fase de vida que é livre, ou seja, acontece no ambiente. Em média, ela dura aí de 7 a 10 dias, muito variável de espécie para espécie, e uma fase de vida parasitária que dura em média aí de 20 a 30 dias, que é o período pré-patente ou PPPP. O que é isso? É o intervalo
Entre o momento em que esse hospedeiro sofreu a infecção, ou seja, em que houve a penetração do agente etiológico, até o momento que a gente consegue detectar as primeiras formas desse agente etiológico, desse parasito. Quais são as primeiras formas que a gente detecta desse parasito? São os ovos nas fezes, né? A primeira comprovação que a gente tem de que esses animais estão infectados. Bom, aqui a gente tem um ovo de Hemoncus, que é um dos parasitos que compõem essa superfamília, e todos eles apresentam esse mesmo formato de ovo, que ajuda a gente a identificar que esse rebanho ou que esse animal individualmente está sendo acometido por um parasito dessa família. Bom, pessoal, então o primeiro parasito que pertence a essa família, né, uma das estrelas da família, é a Ostertagia. A Ostertagia é um parasito que causa gastrite parasitária, é o principal causador de gastrite parasitária em ruminantes que vivem em regiões amenas, em temperaturas mais amenas. É então um parasito que acomete ruminantes. O seu órgão-alvo é o abomasio, então a gente vai ter aquele mesmo ciclo biológico, porém a L3 vai desencapsular no rumen. Temos 3 espécies de importância: a Ostertagia ostertagi, que acomete bovinos, Ostertagia cincuncincta, que acomete ovinos e caprinos, e Ostertagia trifurcata, que acomete ovinos e ruminantes. E como eu mencionei para vocês, acontece no mundo todo, principalmente em regiões de clima mais ameno ou de clima subtropical, com chuvas de inverno. Bom, a Ostertagia são então nematóides bem delgados, bem fininhos. Possuem uma coloração castanho avermelhado, nem sempre, tá? Muitas vezes a gente observa ela com uma cor bem clara, meio esbranquiçada, mas isso aqui é de extrema importância. Elas têm até 1 centímetro. Então, elas são capiliformes, são bem fininhas e são pequenas, têm em torno de 1 centímetro de comprimento. Isso nos ajuda no momento da necrópsia a identificar o parasito que é. Porque vocês verão que o Hemoncus ele tem de 2 a 3 centímetros. Então, asteriscos fluorescentes, laranja fluorescente, porque o tamanho do nematóide é importante, tá, pessoal? O tamanho e localização, às vezes, já nos dizem que nematóide que é. Elas se localizam, então, na superfície da mucosa do abomaso, muito embora aí elas tenham capacidade de invasão das glândulas abomasais, tá? Bom, então, a principal coisa que vocês precisam memorizar agora é o tamanho da Ostertagia. Então, só lembrando, tá? Que o abomaso está localizado aqui quando a gente analisa todos os estômagos do ruminante juntos. Aqui é só para mostrar para vocês uma comparação de uma L4, o tamanho dela, com o tamanho de um adulto, tá? Com o tamanho do parasito adulto. Então, as larvas L1, L2, L3, L4 depende da espécie, mas de modo geral, essas larvas iniciais elas são bastante pequenas. Bom, em relação à morfologia, a gente consegue diferenciar as espécies do gênero Ostertagia através aí do estudo dos espículos dos machos, né? Então, esses espículos, eles têm 3 ramos distais. Então, se vocês observarem com bastante cuidado, vocês vão perceber, né, que esses espículos têm aí mais de uma extremidade, tá? Fica difícil de observar pela imagem, mas eles têm mais de uma extremidade, né? Mais de um ramo na extremidade distal. Observem aqui que ele tem a bolsa copuladora também. É como se ele tivesse uma sainha e ele usa essa bolsa copuladora para abraçar a fêmea durante a cópula. E olha aqui, pessoal, como são parasitos finos e pequenos, né? Então, são parasitos aí do tamanho de um fiozinho de cabelo. É bastante difícil a gente conseguir observar esses parasitos
durante a necrópsia. Bom, então como ela é, né, um parasito que causa uma gastrite em bovinos, é bastante comum a gente observar principalmente perda de peso e diarreia, principalmente nos animais mais jovens, né, nos bezerros e garrotes. Em relação ao ciclo evolutivo, ciclo biológico, ela segue o mesmo esquema que a gente viu para toda a família. Então, os adultos estão no abomaso, eles copulam, as fêmeas fertilizadas eliminam ovos através da pele, perdão, através das fezes, e aí esses ovos chegam até o ambiente em condições ótimas de temperatura, umidade e oxigenação. Ocorre a liberação das L1, das larvas de estágio 1, mais ou menos em uma semana, 10 dias, mais ou menos num período de uma semana novamente. Essas larvas sofrem uma muda, então elas trocam a cutícula, produzem uma nova cutícula e se transformam em L2. As L2 sofrem uma nova equidise, então elas secretam uma muda adicional, né? Elas ficam, perdão, uma cutícula adicional, elas ficam com duas cutículas, sofrem outras alterações morfológicas, ficando sem boca, elas param de se alimentar, e aí por elas terem duas cutículas, elas são uma estrutura mais resistente no ambiente. Quando o animal vai se alimentar, ele ingere essa forma L3, que é a forma infectante, e aí ela vai se desencapsular no rumen, se transforma em L4, chegando no abomaso, se transforma em L5. Mas a gente tem alguns outros detalhes que são importantes em relação à ostertágia. Um deles é que ela pode penetrar na mucosa abomasal, principalmente aí nas glândulas abomasais, e ela ainda pode ficar latente por vários meses. O que significa isso? Significa que existem diversas ocasiões, mas, por exemplo, ele pode entrar em latência, e aí, num momento em que esse animal volta a apresentar uma queda de imunidade, essas larvas, elas saem desse período de latência e voltam a completar o ciclo, tá? Os antiparasitários, eles são muito eficientes sobre os animais adultos, mas eles não são muito eficientes sobre as larvas. Bom, nosso enfoque aqui é ciclo e morfologia, então a gente não vai ficar se atendo muito a esses outros detalhes. Por essas larvas terem a capacidade, então, de penetração nas glândulas abomasais, elas podem causar uma redução na função dessas glândulas, que são responsáveis aí pela produção de suco gástrico. Consequentemente, esses animais acabam desenvolvendo uma mucosa um pouco mais espessa e muitas vezes hiperplásica. Bom, macroscopicamente, a gente consegue observar essas lesões como um nódulo, e dentro desse nódulo a gente vê um orifício, que é o orifício onde a larva está alojada, tá? Então, isso é que é responsável por provocar aí esse edema nas pregas abomasais. E ainda na necrópsia a gente consegue observar que, além desse edema, essas pregas estão avermelhadas, ou seja, estão hiperêmicas, muitas vezes apresentam necrose e acaba aí havendo uma perda de superfície dessa mucosa. Então, como resultado disso, muitos dos animais vão apresentar inapetência, ou seja, perda de apetite. Consequentemente, se está comendo menos, perda de peso, tá? E causa também diarreia, que também vai levar à perda de peso. Então, observem que é um ciclo, tá? Esses sintomas, eles não são patognomônicos, ou seja, eles não fecham um diagnóstico para osteotargia. A gente vai observar esses mesmos sintomas na grande maioria das doenças parasitárias. Então, isso vai ser muito ruim, né? Os parasitos, eles causam sintomas que são muito parecidos. Mas, por outro lado,
faz a gente desconfiar que pode estar ocorrendo uma parasitose nesses animais, embora os sintomas não nos levem a qual parasito especificamente está acontecendo. O nosso segundo parasito, então, a nossa segunda estrela da família, é o Hemoncus contortus. Ele tem um comportamento bastante parecido com o da Ostertágia, mas ele é um parasito hematófago. Então, ele também vive em abomaso, também causa abomazite, mas ele é hematófago. Então, ele causa perdas bastante extensas aí em ruminantes, principalmente ovinos e bovinos. Só que agora, em vez de ele acontecer em regiões amenas, ele acontece principalmente em regiões de clima quente, como a nossa, tá? Então, a gente tem aí uma predisposição ambiental, né, de condições ambientais ao aparecimento do Hemoncus contortus. Bom, os hospedeiros, então, são os bovinos, os ovinos e os caprinos, ou seja, ruminantes. É um parasito que se localiza em abomaso. As nossas principais espécies de interesse são o Hemoncus contortus, que acomete ovinos, e os Hemoncus placei e similis, que acometem bovinos como um todo. E aí, como eu mencionei para vocês, ele pode acontecer no mundo todo, mas principalmente em regiões de clima tropical ou subtropical. Bom, morfologicamente ele é bastante parecido com a Ostertágia, só que ele é maior. Observem que ele tem de 2 a 3 centímetros de comprimento. E ele não tem capacidade de penetração nas glândulas abomasais como a Ostertágia. Ele vai acontecer na superfície da mucosa do abomaso, tá? Então, por ele ser hematófago, a gente observa ele um pouco mais avermelhado. E observem aqui, né, um abomaso. E aí, na mucosa desse abomaso, a gente vê uma grande quantidade de hemoncus, delgados, não tanto quanto as ostertágias, tendo um comprimento aí de 2 a 3 centímetros. Então, 5 asteriscos fluorescentes. Uma forma de diferenciar os dois é o tamanho, tá? Bom, os machos têm bolsa copuladora, a gente consegue observar aqui a bolsa copuladora. E aí, ele tem também os espículos em forma de gancho, tá? Esses espículos da bolsa copuladora, perdão, os espículos dele, as extremidades distais do espículo têm ramos em forma de gancho. E a bolsa copuladora tem um dos lobos assimétrico. Bom, a fêmea, ela tem uma estrutura que é chamada de apêndice ou flap vulvar, que é proeminente, e eles ainda são parasitos que apresentam uma estrutura chamada de lancetas bucais. O que é isso? É porque eles são hematófagos, então eles têm essa estrutura que auxilia eles aí durante o processo de hematofagia. Bastante assustador de ver, né? Mas existem piores, acreditem em mim. Em relação ao ciclo biológico, é um ciclo biológico exatamente como o da Ostertágia. Então, os adultos estão localizados no abomaso, ocorre a cópula, os ovos são eliminados através das fezes, chegam até o ambiente. No ambiente, a gente tem desenvolvimento de L1, L2 e L3. Lembrando aí que o processo de transformação de L1 para L2 se chama muda ou equidise. E que L3 é a forma infectante que é ingerida pelo ruminante junto com o alimento. E aí, essa L3 vai se desencapsular no rumen, se transforma em L4 e dirige-se ao abomaso, onde ela se transforma em L5, que são as formas adultas. E assim a gente completa o ciclo. Então, muito parecido com o que nós já vimos. E aí, pessoal, por ele ser esse parasito hematófago, né, ele acomete principalmente os animais, é muito comum em pequenos ruminantes, levando a uma anemia hemorrágica. Para vocês terem uma ideia,
Cada parasito consome, em média, 50 microlitros de sangue por dia. Isso é equivalente a 0,05 ml de sangue por dia. Se esse animal tiver parasitado com 5.000 vermes, meu Deus, 5.000 vermes! Sim, 5.000 vermes. E olha, gente, que a gente encontra animais parasitados com até 30.000 parasitos. Para vocês terem uma ideia, então, se ele tiver apenas 5.000 parasitos, o consumo diário desses parasitos será de 250 ml de sangue por dia. Então, é como se esse animal, que é um animal de porte pequeno, né, um pequeno ruminante, é como se esse animal estivesse doando meia bolsa de sangue todo santo dia. Então, em poucos dias a gente observa isso. Olha, mucosas extremamente anêmicas, né, novamente aqui. Por vezes essas mucosas ficam perláceas e esses animais podem até vir a óbito de forma aguda. Bom, como eu mencionei para vocês, né, então a doença ela pode se manifestar tanto de forma aguda ou hiperaguda, quanto de forma crônica. Na forma aguda, esses animais vão desenvolver aí anemia. Por conta dessa anemia, eles vão ter aí diferentes graus de edema submandibular, ou mesmo de acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que é a ascite. Por conta disso, eles vão ficar letárgicos. O que que é isso? Eles vão ficar lentos, né? Quando esse paciente tá aí um pouco lento. Não confundam, né, com aquela preguicinha de depois do almoço ou da manhã. É realmente porque ele não consegue fazer as coisas de forma mais rápida. Por ele ter uma perda de sangue, né, durante as lesões causadas aí pelo parasito, quando tá fazendo hematofagia, vocês viram que ele tem uma lanceta bucal. Então, parte do sangue é perdido e aí ele chega nas fezes de forma escura. E também queda de lã a gente pode observar. De forma crônica, se esse animal não vier a óbito numa etapa inicial, ele vai apresentar perda de peso e fraqueza, porque ele tem que conviver, né, com essa espoliação de sangue diariamente. E esse parasito, esse hospedeiro não desenvolve uma imunidade eficiente contra esse parasito. Nós temos também o Tricostrongylus. O Tricostrongylus também é um causador de gastrite parasitária em ruminantes, mais um. Só que agora com uma diferença, ele costuma ser secundário, então ele é menos patogênico do que a Ostertagia e o Hemoncus, e normalmente ele vem acompanhando um desses dois, Ostertagia, Hemoncus ou um outro parasito, tá? Ele também tem maior ocorrência em regiões de clima um pouco mais ameno, tá? Mas isso não impede aí a ocorrência em climas um pouco mais quentes. Ele tem uma gama de hospedeiros um pouco maior, então vocês vão ver que ele acomete ruminantes, equinos, suínos, coelhos e até aves. As nossas principais espécies, né, e a localização de alguma delas é o seguinte: a gente tem o Tricostrongylus axei, que acomete o abomaso dos ruminantes e o estômago de equinos e de suínos. Temos o Tricostrongylus colubriformis, que acomete intestino delgado de ruminantes, Tricostrongylus vitrinus, que acomete ovinos e caprinos. Temos também o Tricostrongylus capricola, que acomete os ovinos e caprinos também. Tricostrongylus retortaiformis, que acomete os coelhos. E, por fim, Tricostrongylus tenuis, que acomete intestino delgado e também o seco de aves de caça. Bom, ele é um tricostrongilo pequeno, né? Um tricostrongilídeo pequeno, ele não tem uma cápsula bucal aparente, ele mede aí de 2 a 8 milímetros e é bastante difícil de ser localizado na necrópsia. Bom,
ele tem aí um comportamento bastante parecido com a ostertágia, porém ele penetra entre as glândulas abomazais e não dentro, né? Não nas glândulas abomazais propriamente dito. O ciclo é idêntico ao ciclo da ostertágia. Então, de sintomatologia, vocês vão ver que a gente tem sempre sintomas que acabam se repetindo: inapetência, diarreia, perda de peso. E claro, se eu estiver falando de um filhote, né, ou de um animal jovem, o crescimento dele se torna mais lento por conta aí desses sintomas e das alterações que o parasito provoca. Um outro parasito que a gente tem também é a cupéria. A cupéria é um parasito que acomete o intestino delgado, então agora a gente está mudando o enfoque, tá? Por ela acometer o intestino delgado, né, ela causa aí uma enterite e ela é mais comum em ruminantes jovens, então é mais comum a gente encontrá-la em bezerros. Ela também, assim como o Tricostrongylus, é um parasito aí de menor importância. Acomete então ruminantes, o órgão-alvo é o intestino delgado, então nesse caso vai acontecer o processo da L3 se desencapsular no abomaso, tá? Perdão. Bom, os nossos parasitos de interesse são a Cupéria oncophora, a Cupéria punctata e a pectinata, que vão acometer os bovinos. E a gente tem a Surnabada, que acomete bovinos e ovinos, e ainda a Cupéria curtice, que acomete ovinos e caprinos. Acontece no mundo todo, principalmente em regiões de clima um pouco mais ameno. Bom, são parasitos pequenos, que têm aí de meio a 1 centímetro, e eles têm uma dilatação na cutícula, né, próxima aí da extremidade anterior, que faz com que essa cutícula fique toda estriada, lembrando uma molinha. Então, se vocês observarem aqui, a gente consegue ver umas estrias longitudinais no corpo do parasito, né, principalmente nessa região anterior, que parece que esse parasito tem uma molinha por fora, né, dá um aspecto de mola ao corpo do parasito. As cupérias são parasitos que têm capacidade de penetrar no epitélio do intestino delgado, e uma consequência disso é que eles vão levar à atrofia das velocidades. Bom, nós sabemos que as velocidades são extremamente importantes para o processo de absorção. Então, como consequência disso, eu vou ter uma redução na absorção de nutrientes nesses animais acometidos. Como resultado, a gente vai ver que esses animais vão ter dificuldade em ganhar peso. Vão apresentar também os sintomas clássicos das parasitoses, que são a inapetência e a diarreia, principalmente porque é um parasito que acomete o intestino delgado, então a gente vai observar a diarreia aqui. A gente pode observar também edema submandibular nos animais acometidos. Nós temos agora um parasito bastante interessante, que é o Iostrongylus. O Iostrongylus, ele vai ser responsável por causar uma gastrite crônica nos suínos, principalmente nas fêmeas jovens, tá? Nas marrãs e nas porcas jovens. Então, é um parasito que acomete suíno, principalmente estômago, e a nossa principal espécie agora é o Iostrongylus rubidus. São parasitos avermelhados, que tem aí de meio a 1 centímetro, ele não tem nada de interessante na boca para a gente levar em consideração, mas o interessante dele, né, é que ele acaba tendo esse comportamento de eventualmente se enovelar, e a gente consegue observar a presença dele na mucosa do estômago desses suínos, tá? Durante a realização da necrópsia. Então, eles penetram nas glândulas gástricas e isso, né, esse processo pode levar à formação de úlceras e, consequentemente, de hemorragia
nesses suínos, né? Principalmente nas fêmeas jovens. Os sintomas também, a gente vai ter aí a sintomatologia clássica, perda de apetite, anemia, em virtude aí da hemorragia que esses parasitos, né, e da ulceração que esses parasitos provocam lá no estômago. E esse hospedeiro, esse suíno acometido, ele tem perdas de condições físicas, perda de peso, lentidão no ganho de peso. Temos, por fim, o nematodírus. Quem que é o nematodírus? Nematodírus é um parasito que acomete ruminantes, localizado principalmente no intestino delgado. As nossas espécies de importância são o nematodírus batus, que vai acometer quem? Ovinos, eventualmente bezerros, o filícolis, que acomete ovinos e caprinos, Spattiger, que acomete ovinos, caprinos e também bovinos em menor frequência, e o Helvetianus, que acomete bovinos. Também é mais comum em regiões temperadas. Ele tem uma característica morfológica que é muito interessante, que ele fica todo enovelado e aí, conforme eles vão se enovelando, um vai se enroscando no outro e esse entrelaçamento dos vermes vai dar a ele um aspecto de algodão em rama. São parasitos pequenos também, parasitos aí de cerca de 2 centímetros, mas quando a gente for fazer um exame desse rebanho, a gente vai observar que são ovos que apresentam aí um tamanho 3 vezes maior do que os outros ovos das outras espécies dessa família, tá? Uma outra característica singular dele é que o desenvolvimento de L1 a L3 vai acontecer dentro do ovo, lá no ambiente, mas dentro do ovo. Essas larvas não vão sair do ovo, né? Elas vão sofrer suas mudas dentro dos ovos. Bom, então ele também provoca erosão na mucosa intestinal, que vai levar à atrofia das vilosidades. E a gente vai ver aí de novo a sintomatologia clássica de inapetência, diarreia, mas esse paciente também, esse hospedeiro também pode apresentar desidratação e como consequência da desidratação, ele vai ter uma sede um pouco maior. Bom, pessoal, essas são as referências utilizadas para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!